Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento de pausa. Mas vivemos num mundo onde parar parece errado, como se desacelerar fosse fracassar, como se silêncio fosse perda de tempo. E mesmo quando tentamos descansar, a mente não para. Continuamos pensando, comparando, lembrando, antecipando. Mas e se o que buscamos não estivesse no fim de uma longa corrida, mas aqui mesmo, no intervalo entre uma respiração e outra? Hoje, vamos falar sobre o que, para o Buda, era o centro vivo da sua transformação interior. Estar presente de verdade, com o corpo, com a mente, com o coração, no que está acontecendo agora. Porque nesse ponto do caminho do meio, não basta apenas entender o que o Buda ensinou. É preciso viver com presença. Compreender é só o início, mas viver com consciência é aí que o verdadeiro caminho começa. Quando Siddhartha Gautama, o Buda, decidiu buscar a libertação do sofrimento, ele não procurava uma explicação pronta. Procurava um caminho que funcionasse, algo que pudesse ser vivido, experimentado, testado. Após deixar para trás a vida de conforto e prazeres do palácio, ele se dedicou a práticas extremas de negação do corpo, jejuns rigorosos, isolamento e disciplina severa. E foi no fracasso desses extremos que ele simplesmente sentou, respirou, mergulhou na mente e percebeu algo simples, mas revolucionário. A causa do sofrimento está dentro da mente, e é também ali que começa a liberdade. Sofrimento, aqui, não se limita à dor ou tristeza, embora essas também façam parte. Refere-se a um desconforto mais sutil e constante, a sensação de que algo está sempre faltando, que nada é plenamente satisfatório ou permanente. Essa é a natureza de dukkha, como o Buda a reconheceu. Se o problema nasce na forma como vemos, reagimos e desejamos, então é a mente que precisa ser compreendida e treinada. Em muitos discursos, o Buda comparou a mente a um macaco inquieto, pulando de galho em galho, distraído, agitado, dominado por desejos e medos. Ele dizia: aquilo que pensamos, nos tornamos. O que ele queria dizer com isso? Que o modo como alimentamos a mente constrói a nossa experiência do mundo. Uma mente distraída multiplica o sofrimento, a insatisfação. Uma mente treinada observa, compreende e liberta. Em algumas tradições budistas, o treinamento da mente é comparado ao de um arqueiro. Um arqueiro experiente não nasce com precisão. Ele repete, erra, ajusta, respira, até que mente e gesto se alinhem. Assim também é com a meditação. Não se trata de esvaziar a mente ou de alcançar algo místico. Trata-se de aprender a ver com clareza, ver o que está aqui, agora, com lucidez e sem fuga. A prática não exige muito, só um lugar tranquilo, um corpo sentado e uma respiração atenta. Você inspira e sabe que está inspirando. Expira e sabe que está expirando. A mente vai se agitar, vai criar distrações, mas você volta, 1, 2, 10 vezes. E é nesse voltar que a mente vai se transformando. Foi isso que o Buda descobriu e ensinou, que a mente, quando bem treinada, pode se tornar nossa maior aliada. Mas o que realmente significa estar presente? E por que essa prática é tão poderosa? Muito antes de se tornar um termo recorrente em livros e cursos, a atenção plena era cultivada como parte de um caminho espiritual. Suas raízes remontam aos antigos ensinamentos do Buda.
onde não era tratada como uma simples técnica, mas como uma maneira profunda de habitar o presente. Ao longo dos séculos, essa prática atravessou gerações de buscadores, monásticos e leigos, sendo preservada como um modo de ver o mundo com presença, silêncio e discernimento. Nos ensinamentos do Buda, a atenção plena não era uma técnica pontual, era uma forma de viver. Um modo de se relacionar com a realidade com clareza, cuidado e compreensão. No Satipatthana Sutta, um dos textos mais antigos do cânone budista, ensina-se que essa atenção deve ser dirigida ao corpo, às sensações, à mente e aos fenômenos que se manifestam, mas não como alguém que controla ou manipula, e sim como alguém que simplesmente vê, com abertura, com lucidez, com equanimidade. Estar atento nesse sentido não é esforço de concentração, é um estado de presença gentil, perceber o que está acontecendo, sem se perder, sem rejeitar, sem se agarrar. Um dos mestres que mais se dedicou a trazer esse ensinamento ao mundo moderno foi Thich Nhat Hanh, monge zen exilado durante a Guerra do Vietnã e autor de dezenas de livros sobre meditação, paz e presença. Em seus ensinamentos, ele dizia que a atenção plena não era apenas uma qualidade mental, mas um tipo de amor. Quando estamos presentes, estamos cuidando do corpo, da mente, da vida. E havia algo que ele fazia questão de lembrar aos seus discípulos e leitores. Quando a atenção plena é ensinada separada dos valores essenciais do caminho, como a compaixão, a interdependência e a ética, ela se torna uma técnica vazia. Útil talvez, mas desconectada do seu verdadeiro propósito: libertar o ser humano do sofrimento. Em suas palavras, a atenção plena que exclui o coração não é atenção plena verdadeira. No budismo, meditação e atenção plena não servem para escapar da realidade, mas para se aproximar dela, com mais coragem e lucidez. Estar presente é perceber o corpo como ele está. É notar os pensamentos e emoções sem fugir deles. É caminhar, lavar uma xícara, ouvir alguém com presença. É fazer o simples com verdade. Dizer, este momento é suficiente, mesmo quando ele é difícil, é um gesto de confiança e talvez também de sabedoria. A prática não exige muito. Não exige templos nem técnicas avançadas. Ela começa quando você respira e sabe que está respirando. Quando nota que a mente se perdeu e, com gentileza, a convida de volta. Quando você para por um instante e se reconcilia com o que está aqui, agora. A mente vai se distrair. Isso faz parte. Mas cada vez que você retorna, algo em você vai se transformando. E com o tempo, esse retorno deixa de ser esforço e se torna um caminho silencioso de volta para casa. Estar presente é o primeiro passo, mas no caminho, essa presença se aprofunda e se transforma em formas específicas de prática. Isso nos leva a uma pergunta simples, mas essencial. Como se cultiva essa presença? Quais são os métodos que o budismo oferece para treinar a mente com clareza e estabilidade? Ao longo dos séculos, a prática de meditação ensinada pelo Buda atravessou países, línguas e tradições. Foi preservada em mosteiros, transmitida por mestres e adaptada a diferentes culturas, sem perder o que havia de mais essencial: sua função como caminho de libertação de dukkha, um termo que se refere à insatisfatoriedade, à instabilidade e ao desconforto sutil de estar vivo em um mundo impermanente. Meditar para o Buda não era um fim em si, era uma forma de treinar a mente para ver com clareza as causas do sofrimento,
essa sensação constante de desconforto e despertar uma presença lúcida, livre de apego. Por isso, a meditação no budismo sempre esteve profundamente ligada a uma visão ética da vida, ao cultivo da compaixão e à compreensão da impermanência e do não-eu. Com o tempo, diferentes abordagens meditativas foram sendo desenvolvidas, algumas enfatizando a concentração e a estabilidade da mente, outras voltadas à presença silenciosa, à contemplação ou à devoção. Apesar das formas variadas, todas compartilham uma mesma direção essencial: a libertação do sofrimento e o cultivo de uma mente desperta. Dois dos métodos de meditação mais difundidos envolvem o cultivo da tranquilidade e da visão clara, muitas vezes praticados em conjunto. Shamatha é o cultivo da tranquilidade, o desenvolvimento da concentração e estabilidade mental por meio de uma permanência calma e contínua em um objeto, como a respiração. Vipassana, por sua vez, é o cultivo da visão clara, a observação direta e profunda da realidade tal como ela é, revelando a impermanência, a insatisfatoriedade e a ausência de um eu fixo em todos os fenômenos. Trata-se de desenvolver uma compreensão que não é meramente intelectual, mas fruto de experiência direta e transformadora. Um insight que altera profundamente a forma como percebemos o mundo e a nós mesmos. Em muitas tradições, essas duas práticas se alimentam mutuamente. A calma de Shamatha apoia a lucidez de Vipassana, e a sabedoria de Vipassana dá sentido à quietude interior cultivada por Shamatha. Já na tradição Zen, a meditação assume uma forma mais direta, o Zazen, que significa literalmente sentar em meditação. Nessa prática, não se busca atingir um estado especial ou controlar os pensamentos. Pratica-se a simples presença, sentar, respirar e estar, com abertura, com silêncio, com entrega. É uma forma de retornar ao instante presente sem lutar contra nada, permitindo que a mente se revele como ela é. No entendimento da meditação como caminho e não como técnica, essa visão também foi profundamente valorizada por Thich Nhat Hanh. Para ele, a prática só se sustenta quando enraizada na compaixão, na ética e na consciência da interdependência entre todos os seres. Quando esses elementos se perdem, o exterior da prática pode até permanecer, mas aquilo que dá vida a ela já não está mais presente. É como tirar o perfume de uma flor. A forma pode continuar, mas a vida, o sentido, se esvaziam. Por isso, ao falarmos de meditação dentro do budismo, é importante lembrar: ela não é uma prática de alívio imediato. Ela é um caminho de transformação que envolve coragem, entrega e clareza. Coragem aqui é a disposição de olhar para dentro, de permanecer com o que é difícil, sem fugir ou se distrair. É esse tipo de coragem silenciosa que, pouco a pouco, abre espaço para a libertação, não como uma ideia distante, mas como a experiência de não ser mais dominado por emoções e hábitos que nos fazem sofrer. É um caminho que começa dentro, mas que transforma também nossas palavras, nossas ações e a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. A prática verdadeira não nos afasta da vida, ela nos devolve a ela, com olhos mais atentos, coração mais leve e passos mais conscientes. Com o tempo, essa presença transforma não apenas nossas ações, mas também nossa percepção da realidade. E é nesse ponto que o caminho se aprofunda.
revelando 3 verdades universais que sustentam todo o ensinamento do Buda. Os 3 selos do Dharma. No budismo, essas verdades não eram dogmas a serem aceitos, mas características da existência, a serem observadas diretamente com atenção e presença. 3 marcas, ou selos, que revelam a natureza da realidade tal como ela é. Esses selos não são ideias abstratas, são chaves. Quando compreendidos de forma viva, eles mudam profundamente a maneira como vemos, sentimos e agimos no mundo. O primeiro selo é a impermanência. Anicca. Nada permanece igual. Tudo muda. O corpo, as emoções, os pensamentos, os vínculos, as situações. Mesmo aquilo que tentamos segurar, escapa. Mesmo aquilo que tememos que dure para sempre, também passa. A impermanência é a natureza das coisas. A flor desabrocha e murcha. O dia nasce e escurece. A alegria surge e se desfaz. O sofrimento também. Mas ao invés de temer isso, o Buda nos convida a observar a libertação que existe nessa verdade. Se tudo muda, então até a dor pode passar. Se tudo é impermanente, então não precisamos nos agarrar, nem ao prazer, nem à dor. O segundo selo é o não-eu, anatta. Talvez esse seja o mais desafiador de todos. Estamos acostumados a pensar em um eu fixo, um centro, uma identidade sólida que controla e decide. Mas o que o Buda viu, ao olhar profundamente para a mente e o corpo, foi que esse eu é composto. Ele é formado por partes, sensações, percepções, emoções, lembranças, pensamentos. E tudo isso muda. No Milinda Panha, um texto tradicional da escola Theravada, é preservado um antigo diálogo entre o rei Milinda e o monge Nagasena. Nele, o rei pergunta: onde está o verdadeiro você? No corpo? No pensamento? E Nagasena responde: você chama uma carruagem pelo nome, mas se tirar as rodas, o eixo, o assento, onde está a carruagem? Ela só é carruagem quando as partes estão juntas. Assim também é com aquilo que chamamos de eu. Essa reflexão não é para negar a individualidade, mas para nos libertar da rigidez com que nos vemos. Não somos um bloco fixo, somos um fluxo vivo, e isso nos convida à leveza, à compaixão por nós mesmos, a perceber que, se não somos fixos, podemos mudar. O terceiro selo é a insatisfatoriedade, dukkha. Essa talvez seja a verdade mais difícil de encarar, mas também uma das mais libertadoras. Mesmo quando tudo parece estar bem, existe no fundo uma inquietação sutil, um desconforto que vem da impermanência das coisas, da constante mudança, da tentativa de segurar o que, por natureza, escapa. Dukkha não é apenas sofrimento evidente, como dor, perda ou tristeza. Ela também aparece no prazer que não dura, na alegria que depende de condições, no tédio que surge mesmo em dias calmos. O Buda ensinou que essa insatisfação está presente em tudo que é condicionado, tudo que nasce, muda e morre. E isso inclui nossos pensamentos, emoções, relações, identidades. Nada disso é fixo ou permanente. Tudo está em fluxo, e é esse fluxo que tentamos inutilmente controlar. Ao reconhecermos a insatisfação como parte natural da existência,
deixamos de esperar que a vida nos ofereça garantias e começamos a viver com mais leveza, aceitando que nem tudo precisa estar certo o tempo todo. Dukkha não é um erro a ser consertado, é um convite à honestidade e à presença. Ver essa verdade não nos tira a alegria de viver. Pelo contrário, nos ajuda a valorizar o que temos, quando temos, sem a ansiedade de que dure para sempre. Esses 3 selos, impermanência, não eu e insatisfatoriedade, não são ensinamentos para serem apenas compreendidos. São realidades que já fazem parte da nossa experiência, mas que, quando vistas com lucidez, nos ajudam a soltar o apego, a ilusão de controle e a rigidez com que enfrentamos a vida. É por meio da prática, da observação e da presença que essas verdades se revelam, e ao se revelarem, libertam. E quanto mais os reconhecemos, menos lutamos contra o que é. Soltamos aos poucos o apego, a rigidez, a expectativa. E nesse soltar, nasce uma nova forma de liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de estar com o que é, com paz e lucidez. Nirvana, o 4º selo. Algumas tradições budistas, especialmente no Mahayana, apresentam uma formulação levemente diferente desses selos. Em textos antigos preservados no Samyukta Agama, por exemplo, os 3 selos são apresentados como impermanência, não eu e nirvana. Essa leitura foi resgatada por mestres contemporâneos como Thich Nhat Hanh, que ensinava que o nirvana, longe de ser um estado distante ou transcendente, pode ser tocado no momento presente, quando olhamos profundamente para a realidade com atenção plena. Ele descrevia o nirvana como a alegria de extinguir completamente nossas ideias e conceitos. E ensinava que, vivendo profundamente, tocaremos o fundamento da realidade, o nirvana, o mundo do não nascimento e da não morte. No budismo, o nirvana é compreendido como a libertação do ciclo de sofrimento e renascimento, conhecido como samsara. É a experiência de uma paz profunda e duradoura, que surge quando o desejo, o apego e a ilusão do ego se dissolvem. Nesse estado, a mente vê com clareza a verdadeira natureza da realidade. Dessa forma, seja pela impermanência, pelo não-eu, pelo reconhecimento do sofrimento ou pela presença do nirvana, os selos apontam uma mesma direção: ver com lucidez, viver com leveza e cultivar uma sabedoria que liberta. No próximo episódio, vamos explicar o significado de samsara e desmistificar o conceito de iluminação no budismo. Seria um estado sobrenatural ou uma percepção profunda da realidade? Compreender como essas práticas funcionam de verdade é dar mais um passo na jornada de transformação interior. Grato por caminhar até aqui.